Saudamos, então, a todos os irmãos ligados a este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Estamos aqui para, mais uma vez, neste formato de bate-papo, tratarmos de temas importantes da nossa doutrina espírita, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos conosco, mais uma vez, a grata satisfação, os nossos amigos de Carazinho, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa, e João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, a abertura por meio de uma prece. Convidamos neste instante a todos os irmãos a que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, profundamente gratos por essa oportunidade. Rogamos a espiritualidade maior, a equipe espiritual do Centro Espírita Joana de Ângeles e dos centros espíritas a que somos ligados, ao Espírito protetor de cada um de nós e de nossos familiares, que nos assistam nesse trabalho, para que o debate seja produtivo e para que todos os que se conectarem em tempo real ou posteriormente possam obter e retirar as reflexões que são necessárias ao seu momento. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, o meu nome é João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Estamos aqui com Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa, e João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, esses dois últimos de Carazinho, todos nós ligados à União Municipal Espírita de Carazinho. Então, nós saudamos os nossos companheiros de bate-papo e a todos os que estão nos ouvindo, e entramos em nossa temática hoje, nós que nos baseamos na obra Evangelho segundo o Espiritismo, a qual estamos estudando em sequência, e hoje damos início ao capítulo 5º, por sinal, um dos mais longos do Evangelho, que trata sobre as aflições. Este capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos, e hoje iremos enfocar os itens iniciais deste capítulo, a justiça das aflições, que foi a temática que Kardec introduziu este capítulo sobre as aflições, as dores, tão presentes ainda aqui na Terra. Então, com essa introdução, com essa saudação, abrimos a palavra aí ao Claudir, ao João Antônio, para a sua saudação e para começarem, enfim, a abordagem dessa temática. Boa noite, Claudir. Boa noite, João Paulo. Boa noite, João Antônio Link. Boa noite aos ouvintes do Centro Espírita Joana de Ângeles e a todos os outros que estão conectados conosco nessa live, todos os últimos domingos de cada mês, né? E que, como o João falou, a gente procura fazer um bate-papo, né? Um bate-papo, as colocações de cada um dentro do Evangelho e a justiça das aflições. Eu acho, João, que ela é um capítulo bem longo, mas ela é um capítulo norteador nas nossas vidas. Ela nos coloca o porquê da encarnação, né? Da nossa encarnação, de todas as nossas encarnações, né? Porque através das aflições, através das tribulações, através das provas, das expiações, dos aprendizados do dia a dia, é que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo.
E eu diria que um dos objetivos da nossa vida, da nossa encarnação, é justamente essa, de passarmos por todas essas provas, todos esses testes, para nos burilarmos, para nos firmarmos, para nos equilibrarmos, né? Tivemos tantas outras reencarnações antes destas, né? Antes desta, não sabemos o que fomos, o que fizemos em outras encarnações, mas com certeza, hoje nós estamos aqui para cumprir mais uma etapa dessa trilha, dessa jornada evolutiva, e nela, justamente, né, temos todas as tribulações, todas as provas necessárias para o nosso crescimento. Nós vamos ter aqui na nossa continuidade, faz parte da leitura, que às vezes a gente se queixa, né, de algumas provas, de algumas coisas, mas não, nós temos que lembrar um detalhe: não cai nenhum fio de cabelo na nossa cabeça que não seja da vontade ou do conhecimento de Deus. Poxa, então Deus está a par de tudo, Deus está vendo tudo, a espiritualidade estão acompanhando tudo, a gente nunca está sozinho. Se a gente tiver esse olhar aí, né, a gente já começa a trabalhar melhor as dificuldades, as provas, as aflições nossas do dia a dia. Boa noite, João Antônio. Boa noite aos amigos, aos trabalhadores aí da Joana de Ângeles de Sarandi, a todos que acompanham. Boa noite ao João Paulo, ao Claudir. Eu até tomei o trabalho aqui de anotar quantos itens são esse capítulo do Evangelho, né? São 19, então é bastante conteúdo, né? Mas a gente se propôs hoje a falar desse primeiro, que é da justiça, né? E daí eu lembrei, então, que Deus é todo bondade, todo poder, todo amor, né? Todo justiça. E, às vezes, as pessoas realmente elas questionam essa questão de que pessoas passam por grandes aflições e ficam questionando realmente se a justiça de Deus ela está funcionando, né? E aí, na doutrina espírita, nós vamos aprender, então, que existem explicações para isso, né? E eu acho que uma das principais é a questão da lei de causa e efeito, né? Mas, de qualquer forma, também, eu encontrei uma mensagem do Emmanuel, que o título é Remédio Justo, e depois, então, eu gostaria de trazer essa mensagem que eu acho que retrata bem essa questão, nos mostra, assim, em algumas situações da vida, né, em que aquilo que parece nem sempre é. Então, que a gente possa abordar realmente essa questão da justiça, né, divina com relação às questões das nossas vidas, né? E, na verdade, Justiça das Aflições é o item 3, e hoje, então, apenas para mencionar, os itens 1 e 2 são as citações do Evangelho, do Novo Testamento, que Allan Kardec colacionou sobre essa temática. Então, no item 1 são 3 bem-aventuranças, né? Lá, itens do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. O Sermão da Montanha, que está lá no capítulo 5º do Evangelho de Mateus. E depois de Lucas, num sentido muito parecido, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E depois, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, principalmente nessa percepção de Lucas, precisa de uma interpretação, porque nada disso pode ser levado literalmente, né? Precisa ser compreendido dentro do contexto, que está ligado à questão da vida futura, que é esse ponto tão importante que Jesus trouxe e que a nossa doutrina espírita detalhou de modo tão claro, enfim, a continuidade da vida após a desencarnação
no plano espiritual, a lei de causa e efeito, que o João Antônio já introduziu, e a questão da reencarnação, objeto de capítulos anteriores, dos primeiros aqui do Evangelho, se explicando, enfim, os múltiplos palcos e os múltiplos momentos em que se dá a aplicação da lei divina. Mas, enfim, precisamos entender por que Jesus prometeu que no futuro serão consolados os que hoje padecem dos sofrimentos, das dores. Então, essas passagens evangélicas dariam por si um curso inteiro, muito mais do que uma live, mas são excelentes, preciosas para nós iniciarmos a nossa reflexão. Por que, então, Claudir, serão consolados? Por que Jesus coloca isso no futuro? Serão saciados? Deles é o reino dos céus, enfim, essas promessas magnânimas aí do Sermão da Montanha. Eu acredito e entendo uma coisa bem interessante. As pessoas dizem, por que Deus castiga? Que Deus castiga, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Né? Que as pessoas que sofrem, Deus vai castigar essa pessoa, Deus castiga. Não. O João Link mesmo disse, Deus é Pai de amor e de bondade. Deus não castiga ninguém. Né? Deus ele nos ajuda até, ele nos dá força, nos auxilia a suportarmos as dificuldades. E eu acredito que todos nós somos, né, os autores das nossas próprias dores, das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias aflições. Mais adiante, acho que talvez na próxima live a gente vai falar das causas futuras, causas anteriores das aflições, né? Mas já me antecedendo um pouco na questão, que Jesus diz, né, que bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que são pacientes, que têm resignação, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, se nós estamos passando por uma prova, alguma doença, alguma dificuldade, esta prova, essa doença, essa dificuldade, ela foi nos imposta, tá, por nós mesmos. Como assim? Eu não pedi para ficar doente, algumas pessoas vão dizer. Não é que a gente tenha pedido para ficar doente, tá? Mas está no nosso processo de acordo com as encarnações, nosso processo de regeneração, nosso processo de crescimento, né, de burilamento, passarmos, digamos assim, uma borracha, né, nas etapas de outras encarnações, como tu mesmo falou, das reencarnações anteriores, ou seja, cometemos erros em vidas anteriores, esses erros ficam gravados no nosso perispírito, ficam gravados na nossa consciência. E aí, esse erro, essa dívida que nós temos, nós vamos ter que resgatar mais cedo ou mais tarde. É aquela história, se eu devo a um banco, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, o banco vai me protestar. Se eu não pagar o protesto, eles vão me executar, né, João? Tu que é juiz, que conhece essas coisas, não é verdade? Eles vão nos executar. A justiça divina seria mais ou menos a mesma coisa. Deus não castiga. Mas, se a gente deve, perante a nossa própria consciência, nós temos que quitar essa dívida conosco mesmo. E aí vem as provas, vem as dificuldades, vem as aflições do dia a dia, que são tudo experiências, são tudo aprendizados, são tudo crescimentos para o nosso espírito e burilamento. Algumas pessoas, tá, elas têm uma prova maior do que outras. Outras pessoas, parece, como diz o João Antônio Link, parece que elas têm uma prova menor, mas às vezes não é bem assim. Né? Todos nós temos, na nossa caminhada, dificuldades, provas, expiações, problemas que nós temos que resolver. E aí, o que Jesus disse? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, que resignados. Ou seja, a forma como nós passarmos, enfrentarmos essa dificuldade, vai ser, digamos assim, o grande mérito
de cada um de nós. Se eu passar um problema e ficar chorando e lamentando o problema, a dificuldade, aquele problema só vai aumentar. Vou atrair mais energia negativa. E aí? Agora, se eu entender que os problemas, aquelas dificuldades são colocados na minha caminhada para o meu crescimento, para o meu aprendizado, e que essa vida aqui é passageira, que é o corpo, a matéria, que está passando por isso, e é um burilamento para o espírito tiver esse entendimento, que não é fácil, é o que Jesus diz, bem-aventurados, né? Que daí, quando a gente desencarnar, a gente passou com facilidade por aquela prova, aquele problema, aquela expiação, e a gente cresceu, a gente evoluiu. Então, eu acredito que nós temos duas formas de encarar um problema. Ficar chorando, lamentando ou encarar o problema. Vamos em frente, vamos passar por ele. Ah, é uma doença, vamos se curar, vamos se tratar. É um problema financeiro, é um problema emocional, enfim, tantos são os problemas. Mas tudo depende da forma como nós encaramos. Mas tudo é para o nosso crescimento e aprendizado. João Antônio, qual a contribuição de Emmanuel, que tu já anunciou, esse subsídio? Eu achei essa mensagem bastante... Achei essa mensagem bastante interessante, porque ela justamente ela fala do remédio, né? E fala que o remédio é justo, né? Então, ele cita alguns exemplos aqui. Ele começa, por exemplo, falando assim, ó, ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando, com o suplício do cárcere para os companheiros queridos, evitando-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquências. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que eles retornem no seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça esquecido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés da revolta e desalento, oferece paz e esperança aos companheiros que choram, para que, à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que, junto delas, não suceda o pior. Então, aquilo que eu coloquei no início, né? Aquilo que aparenta ser, às vezes, nem sempre é, porque a gente não tem essa consciência maior da vida, né? E dos processos da vida, né? Então, o Emmanuel nos traz esses esclarecimentos aqui, que eu acho que nos traz uma noção bem interessante sobre aquilo que acontece e que a gente vai vendo, então, que a justiça divina ela sempre funciona, né? E ela sempre funciona nesse processo da redenção nossa, né? Então, a gente estar no processo da reeducação e da redenção, quando ele promete para um futuro, ele está falando na nossa redenção, né? Nesse processo de perfeição que nós estamos destinados. Né? Os famosos livramentos, né, João? Mais ou menos por aí. Uhum. E, graças a Deus, do ponto de vista histórico, vários elementos que o Emmanuel tomou como exemplo, talvez nos anos 40, 50, já tivemos evolução. Né? Por exemplo, não há mais a necessidade de instituições de isolamento para doenças infecto-contagiosas.
medicina evoluiu, né? Nós temos a perspectiva do próprio cárcere como pena temporária, né? Não há penas perpétuas aqui no Brasil, e um movimento grande de modernização e humanização no movimento das APACs, né? Então, até bem interessante, me chamou a atenção esses paradigmas históricos aí que Emmanuel utilizou, mas os princípios ainda são os mesmos, né? Dentro de tudo o que vocês colocaram, múltiplas coisas, né? Por exemplo, as provas e expiações, a distinção desses dois elementos, né? Enfim, que as dores do presente, elas podem representar provas ou expiações, e a expiação sempre é uma prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Isso a gente lembra aquele pesquisador espírita Milton Felipe, que tem vídeos no YouTube, colocando que expiação é uma palavra datada, lá da época da codificação, mas que hoje muito bem poderia ser traduzida como consequência. Entender a Terra como mundo de provas e consequências. Provas, escolhas nossas enquanto espíritos antes da reencarnação, de passarmos por certas circunstâncias, tal qual o nome diz, uma prova de uma faculdade, uma prova de um colégio, para aferir um conhecimento, e no caso da prova da encarnação, aferir se realmente conquistamos certos valores morais, escolhas nossas, passar por certas situações. E, diferente das provas, as expiações ou consequências são consequências de equívocos do passado, lá da lei de causa e efeito, nesses exemplos muito felizes que o Claudir colocou, comparando com a quitação de uma dívida de um banco, né? Quando nós infringimos a lei divina, lá no passado, isso cria uma marca não para um juiz externo, mas para a nossa própria consciência, que nos exige a reparação, e as reencarnações servem também para isso, e os itens posteriores aí da próxima live irão aprofundar muito essas questões, né? Então, justiça das aflições significa entender que quando nós passamos por uma situação aflitiva, que ela é justa, porque Deus é soberanamente justo e bom e está permitindo. E se Deus está permitindo, significa que o que nós estamos passando é justo e é bom, ligado a essas leis, lei de causa e efeito, e também a lei das próprias escolhas, quando se trata de uma prova escolhida pelo próprio Espírito para o seu crescimento. Então, a nossa doutrina é muito rica, trazendo esses subsídios de resignação, com muitos princípios, enfim, a própria lei de causa e efeito, esse princípio também que se expressa nessa figura do espinho que cravamos no pé, que quando nós cravamos um espinho, é óbvio que nós vamos tirar o espinho, nos trazendo aí esse princípio de que devemos trabalhar para eliminar todas as dores que chegam para nós. Se temos uma doença, buscar o tratamento, né? Mas quando temos alguma coisa que não dá para mudar, é o convite para trabalharmos a virtude da resignação, né? Eu diria que a doutrina é mais do que rica. É uma doutrina abençoada. Olha a oportunidade que a doutrina espírita, essa abertura que ela nos traz, de, como tu colocou aí, né? Abertura desse entendimento, né? Como o João Link disse, que Deus, qualquer que seja a prova, qualquer que seja a dificuldade, ninguém está abandonado. Todos nós estamos sendo protegidos, todos nós estamos amparados pela divindade, pela espiritualidade. E que se a gente sofre hoje com resignação, como tu colocou, a forma como a gente sofre, na vida futura, a gente vai ter, digamos assim, o salário disso, a gente vai ter os benefícios de ter passado por isso e ter vencido, ter tirado esse espinho, ter tirado esse espinho do pé. Quantos nós tem espinhos que ficam incomodando, mas mexe, dói, não quer tirar, dói, não quer tirar. Mas se a gente tirar, doa, vai doer, mas tirar aquele espinho,
olha o ganho que a gente vai ter. Então, eu acho que a doutrina espírita, ela é é uma oportunidade ímpar que nós estamos recebendo de tê-la em nossa vida, todo esse aprendizado, esse conhecimento, né? Exatamente. Mas é interessante, né, João Antônio, o que nós poderíamos pedir, ou melhor, interpretar, especialmente ali das palavras de Lucas. Obviamente, nós não podemos interpretar isso de uma forma muito literal, que daria para entender que quem é pobre hoje será necessariamente rico amanhã e vice-versa, como se fossem punições. Mas eu acho que não é bem assim, né, João? Com certeza. Esse também é alguns chavões assim, né, que se fala, né, que porque é pobre vai para o reino dos céus, é rico está condenado, né? Então a doutrina espírita, ela hoje em dia ela realmente nos facilita com essas orientações, com esses esclarecimento dos espíritos amigos, né? E aí eu lembrei aqui que os espíritos falam então que hoje nós estamos mais maduros, né, para a gente compreender através da doutrina espírita essas orientações, esses conceitos que nos realmente abrem os olhos, a gente consegue entender os processos, né? Então, entender as mensagens do Evangelho realmente faz parte de uma linguagem, né? Em que se pretende trazer vários conhecimentos através disso, né? Então, nós sabemos tranquilamente que não é porque a pessoa não tem bens materiais, não é necessariamente nessa visão, né? E também não é porque a pessoa tendo muitos bens que ela está realmente condenada, né? Então, a doutrina realmente ela nos traz muitas orientações com relação a isso, nos facilita bastante, né? Eu estava lembrando também de uma mensagem aqui do Emmanuel, que ele nos fala de uma outra ideia também com relação a essa questão da aflição, que é o aproveitamento da aflição, se nós aproveitamos ou não. Então, ele fala, por exemplo, aqui de um pedaço de uma mensagem aqui, que o título é Aflição e Tranquilidade. E eu até coloquei do lado aqui que seria o autoengano, né? Então, ele coloca assim que o aprendiz, recusando a lição, ou o doente, abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga, que lhe adiará indefinidamente realizações planejadas. Então, o João Paulo falou antes nessa questão da resignação, e sabe que muitas das vezes a gente realmente não aproveita a oportunidade das aflições para realmente aprender com isso e conseguir realmente, vamos dizer assim, dar um passo à frente. Às vezes a gente vai teimando, né, e vai ficando naquela situação do sofrimento e não aproveita a oportunidade realmente para crescer, para evoluir, né? Eu achei interessante que na mesma mensagem ele fala também, por exemplo, de uma outra visão, a visão da aflição no mundo espiritual. Então, normalmente a gente fala da aflição quando encarnado, mas ele vai falar aqui, é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho, sacrifício, afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converter amanhã em cubículos de desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Então, essa ideia também de que, às vezes, a gente deixa de aproveitar as oportunidades, ele se complica bem mais também, né? Então, às vezes, passa por sofrimentos, por aflições, às vezes as pessoas se complicam, vão para um espírito e continuam lá também com esses processos de aflição. E aí ele vai falar dessa proposta do pronto-socorro na doutrina espírita, né? Que é o atendimento a esses espíritos aflitos também, né? Sempre procurando lembrar da providência divina cuidando de nós, né? O João Link fez uma palestra na nossa casa um ano retrasado, antes da pandemia. Nunca mais esqueci aquela palestra, João. Que tu falaste daquele espírito que levou 9 encarnações. 9. Para vencer, Jesus a vaidade, né?
só para vencer a vaidade. Foi, né? Então, imagina, 9 encarnações, 9 vidas para conseguir vencer um dos nossos defeitos, a vaidade. Puxa, isso aí é uma cacetada, né? Então, quanto tempo a gente leva, como diz o João, né? Teimando, sempre nas mesmas. Uma paulada, vem uma prova, vem um problema, vem uma dificuldade, vem uma doença, acorda, né? Vai à luta, né? E que nos tira do conforto, né? Que nos desacomoda. A gente é muito acomodado, né? Então, tem desacomodam. E eu gosto muito da frase de João Paulo do Chico Xavier: tudo passa. O Chico deixou essa frasezinha, eu gosto muito de usar ela e penso, né? Tudo passa. Coisas boas passam, coisas ruins também passam. Aguarde, tudo passa. Nós temos que sempre lembrar, né, de Deus, soberanamente justo e bom, e que se algo estava acontecendo, é que ele, que é justo e bom, está permitindo, e que, portanto, esse algo, esse acontecimento, essa dor, como Deus, é justa e é boa. É justa porque seguramente está ligada à lei de causa e efeito ou às nossas escolhas, e é boa porque vem para algo, né? E no ser boa, a gente tem que pensar no para que veio, não por quê. Porque nós vamos saber, talvez, lá no plano espiritual, mas o para quê, o que aquela circunstância quer nos ensinar, e sempre lembrar que nesse conceito da justiça divina, ela tem multiplicado ao infinito conceitos que nós, na nossa fraca justiça humana, trazemos, como a comutação de pena, por exemplo, né? Tudo o que chega para nós da lei de causa e efeito vem com uma comutação de pena enorme. A gente recebe, às vezes, 10% do que nós praticamos de mal, porque a justiça divina compensa o resto. Então, ter sempre essa lembrança, alimentando a nossa confiança, a nossa fé. E o Sérgio Lopes trabalha isso muito bem no livro O Código do Monte, em que ele estuda o Sermão da Montanha. Nessa bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, sobre a construção da resignação, da virtude da resignação naquilo que não pode ser mudado. Muitas coisas estão aí para a gente se mexer mesmo, né? Nessa vida mesmo, para mudar para aquela circunstância que causa dor. Mas tem algumas que não tem como mudar. Por exemplo, o exemplo clássico, a desencarnação do ente querido. Quando desencarnou, desencarnou. Sabemos que ele segue vivo lá no plano espiritual, mas precisa do afastamento temporário. Os livros de André Luiz mostram isso muito bem. O próprio André Luiz, o tempo que levou para ele poder voltar para ver os entes queridos numa visita em casa, é uma separação temporária. Mas na perda do ente querido, aquela forma de convivência que nós tínhamos enquanto ele era encarnado se foi. Então, é algo que não pode ser mudado, mas é sempre algo que nos convida a um crescimento, a um amadurecimento, mesmo que o luto exista, inclusive para nós espíritas. A minha mãe, por exemplo, agora em setembro faz um ano a desencarnação dela, e eu acho que ainda não superei o luto. Mesmo sendo espírita há 20 anos, porque tem coisas fortes, enfim, né? Isso não quer dizer que eu estou chorando todos os dias, não é isso, né? Mas houve algo que essa perda afetou em mim e que eu estou trabalhando até hoje. A saudade, a lembrança, né? Exatamente. Então, essas circunstâncias que não podem ser mudadas são convites ao trabalho dessa virtude que é tão importante como base, inclusive, para a construção de várias outras, que é a virtude da resignação. Sugestão de leitura, o livro O Código do Monte, do médico psiquiatra e palestrante espírita Sérgio Lopes. E o tempo... Oi? E as deficiências? Pessoas deficientes
deficientes, né? Que não pode mudar aquilo. Nasceram com uma deficiência, têm alguma deficiência, ou aconteceu alguma deficiência, e muitas vezes elas nos dão aula de vida, né? Nos dão aula de resignação, de prazer de viver, de crescimento, muito mais do que uma pessoa, às vezes, normal, que fica só chorando pelos cantos, reclamando, né? São coisas, assim, incríveis. E para ver isso, né, digitem no YouTube Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver, que virá um vídeo antigo, em preto e branco, de uma palestra do espírita Jerônimo Mendonça, Ele deitado, conhecido, né? como o gigante deitado, não Gigante movia deitado. um músculo do corpo, era cego, era transportado numa maca, porque não tinha nem condições de sentar numa cadeira de rodas. Sim. E esse vídeo mostra o tema da palestra dele, a alegria de viver, o quanto esse homem, tão limitado no físico, com tantas dores, era feliz e era alegre, e isso transparecia e é perceptível nesse vídeo. Então, esse vídeo que está no YouTube é uma lição de vida para todos nós. E, Com meus certeza. irmãos, o tempo passou rápido, muito rapidamente. Muito assunto, né? Voou, né? Então, eu já vou fazer a minha despedida. Enfim, grato por essa oportunidade, mais uma vez, agradecendo, em nome da Joana de Ângeles de Sarandi, ao Claudir e ao João Antônio, por mais uma vez estarem conosco nesse nosso formato, enfim, que nos traz tanta alegria de estarmos juntos fazendo esse trabalho e compartilhando com quem nos assiste aos domingos aqui na Joana. Foi muito aprendizado ouvir vocês e, com certeza, para todo mundo que se conectou conosco. Então, eu passo ao Claudir. Claro que pode, Claudir, complementar o raciocínio sobre o assunto, mas já te despede e depois passamos para o João Antônio também concluir a sua parte do assunto e encerrar o nosso trabalho com a prece final. Com certeza. Esta semana nós tivemos o desencarne do Deiber Macedo, um amigo, um colega da nossa casa, grande trabalhador espírita, e ele nos deixou assim uma lição incrível de resignação, de resiliência. Ele vinha há algum tempo lutando contra o câncer. No final, a doença prevaleceu porque ela tinha metástase no corpo todo, enfim, desencarnou. E no seu velório, ele foi aplaudido várias vezes pelo carinho, pelo amor, pela pessoa que ele era. E como é interessante de a gente ver assim que no final da vida, o corpo ali, o espírito já não está mais ali, a pessoa ela é aplaudida. Ou seja, né, ela trabalhou, ela cumpriu a sua missão, ela deixou o seu legado, ela foi reconhecida, a gente tem um reconhecimento no final, e com um aplauso, e isso já é uma grande coisa. Então, nós tivemos essa semana essa grande lição, essa tristeza. A gente ainda está meio triste, meio abalado, porque a gente, como tu diz, né, João, a gente tem saudade, a gente não está mais com aquela pessoa, a gente não sente a falta daquela pessoa, mas a vida continua. E um dia, todos nós vamos desencarnar e vamos nos reencontrar no plano espiritual. E a perda de um ente querido é uma aflição, mas nós temos que entender que a vida continua, que cada um tem uma caminhada. Então, se lá no finalzinho valeu a pena o nosso trabalho, aquilo que a gente fez, e como esse nosso irmão Deiber Macedo foi aplaudido várias vezes, inclusive quando o caixão saiu no carro fúnebre, ele foi aplaudido na partida novamente. E, olha, se valeu a pena a gente lá no finalzinho, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo da doutrina espírita, e se espiritualizando, aprendendo, suportando resignadamente as dificuldades, porque todos nós temos. Devemos saber encarar os problemas e as dificuldades. Grande abraço a todos, um bom final de semana.
Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez uma alegria nós podermos estarmos juntos aqui, aprendermos um pouco mais da mensagem da doutrina dos Espíritos Amigos. Nós queremos deixar um pequeno trecho também de uma outra mensagem do Espírito Emmanuel, nos falando das aflições, e ele colocou o título Nem Todos os Aflitos, e ele vai dizer assim: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raramente aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. E daí ele vai citar algumas situações, mas eu vou citar só duas aqui. Ele vai falar assim: o impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. E aí depois ele vai dizer assim: o espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. E daí ele vai finalizar dizendo assim: só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhes as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno, a que todos somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Espírito Emmanuel, então, mentor do Chico Xavier, é uma das tantas lições que ele nos traz, né? Então, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a todos os espíritos amigos que estão conosco, buscando nos auxiliar, nos aqueles que passam realmente pelas grandes aflições, que possam manter a resignação, a paciência, e que possam realmente conseguir vencer as suas dificuldades e tirar as lições necessárias para a sua evolução e o seu crescimento. Agradecendo por tudo que temos recebido até hoje, agradecendo pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela alimentação de todos os dias, pela Mãe Natureza que nos acolhe neste planeta, e pelo Sol que nos aquece, nos ilumina, nos energiza. Que nós possamos continuarmos te buscando e te encontrando, na tua paz, na tua luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Assim seja. Gratidão, muito boa noite a todos. Uma ótima semana a todos nós.